Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número de League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Bom, aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É, galerinha, resumão completaço aí da semana sobre J1, J2 e também da J3. Mr. Thiago Henrique Cruz, agradeço aí por sua companhia mais uma vez, né? Você que está aí nos comentários. E vocês, como sempre, estão na ilustre presença peronomútil, né? Do Barbudinho Alegria, Elias Fallers. Tiagão, tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve, Elias. Salve, salve, galera. Muito obrigado, Elias. Também sempre é um prazer estar em vossa companhia. Voltando para falar sobre aquele assunto que nunca termina, né? J-League 2017. Beleza, Tiagão. Bom, pra galera ficar ali ligadinho no que a gente vai falar hoje, vamos falar dos resultados da 19ª e falar da rodada completa da 20ª da J1, né? E quero começar por um jogo muito especial. Esse jogo a gente vai ter que falar inteiro, né? Nessa rodada, porque foi um evento especial. E os outros eu só passo os resultados. Bom, vou passar os resultados primeiro e depois falar desse jogo. Na 19ª rodada aconteceram os seguintes joguinhos. O Consadole Sapporo venceu o Urawa por 2-0. Esse jogo que inclusive acabou acontecendo a demissão do Petrovic, né, Thiagão? Petrovic não é mais senador do Urawa desde a rodada 19. O Kashima bateu o Kofu por 3-0. Depois a gente falar do treinador, né, que está substituindo. O Gamba Osaka bateu por 3-1 o Cereço no grande clássico de Osaka, né? Peronomútil, né, que é o Gamba de Suíta. Não, zoeira, galera. Não, é verdade. O Marinos empatou em 2-2 com o Shimizu. O Frontale levou uma naba do Júbilo por 5-2, né? Em casa, né? Olha o Frontale, caramba. O Sanfrecce perdeu de novo, dessa vez pro Sagan, né? Eita. O Vegalta e o Rei Sol ficaram no 1-1. Mesmo resultado de Tokyo Albirex Niigata. Agora o jogo que eu quero falar, que finalmente aconteceu a estreia do Podolski ali na J1, né, Tiagão? E aconteceu muito bem, né? Logo de cara marcou seus 2 golzinhos. O Kobe bateu por 3-1 o Omiya, né? Podolski marcando 2 seguidos, o Tanaka fazendo o terceiro e o Marcelo Toscano diminuindo pro Omiya, né? E o detalhe, além de ter feito um golaço de fora da área, né? Que foi seu primeiro gol ali no começo do segundo tempo. Lembrando que o Podolski jogou os 90 minutos como titular, né? Camisa 10, tudo bonitinho. Ele que além de ter feito sua estreia, fez uma homenagem super legal, né, Tiagão? Ele que usou um par de chuteiras com o Tsubasa no pé esquerdo e o Ryuga no pé direito. Exatamente. Você viu isso? Foi até uma chuteira, acho que própria pra ele, né? Não, a gente conseguiu informação se vai ser alguma coisa, foi alguma versão comemorativa das chuteiras da Adidas no Japão, que vai ser colocada por lá para vender, mas aparentemente pode ser uma coisa que o Podolski pediu para ser feito para ele mesmo, né? Então é um item particular, né? Mas é muito legal essa estreia. Ele jogou apenas um tempo, né, com a chuteira. Na segunda ele voltou com a chuteira habitual dele, mas mesmo assim fez uma menção muito honrosa, né, já que ele se diz fã de carteirinha, né, do anime, né, que passou pelo mundo todo, inclusive na Alemanha, onde o Podolski é. E então achei bem interessante para cativar a torcida, né, para tudo mais. Então ele começou com o pé direito, cara. O jogo começou muito bem essa estreia dele pelo campeonato japonês. Maravilha, Mr. Thiago Cruz. E ficou muito legal a chuteria, né, dos super campeões ali. Ficou bem. E tem uma coisa muito interessante, cara, assim, tirando o jogo, né, os gols do Podolski foram sensacionais, né, o primeiro de fora da área ali, pegando de primeira, né, o segundo gol foi um gol de cabeça dele, matando o goleiro, e o time do Kobe não teve muitas dificuldades, e infelizmente bateu o querido Omiya do Mr. Elias Fallers. Mas a questão é o seguinte, uma coisa que ninguém tinha percebido é que nada é por acaso no futebol hoje em dia, né? Muito menos no Japão, onde o dinheiro, por mais que não seja aquele dinheirão que roda em todos os clubes, mas tem uma renda interessante. A Rakuten, né, que é a empresa que patrocina, né, o Vissel Kobe nessa temporada, ela veio com toda essa grana para investir e trazer o Podolski, mas era uma empresa que até então a gente não parou para pensar o quanto ela começou a ficar grande no mercado, né, Elias? Esses dias pesquisando na internet que eu fui ver que tem a Rakuten até no Brasil, né? Que é mais ou menos como fosse um
um submarino, assim, né? Uma compra de vendas de um monte de coisas, acessórios de casa, né? Camisetas, coisas relacionadas a futebol, a outros esportes, a televisão, a informática em geral. E se a gente for parar pra pensar, a partir dessa temporada, a Rakuten também vai ser a patrocinadora do Barcelona, né? Então é uma empresa que entrou no mercado com uma grana muito forte, vai investir no futebol, investe num clube japonês, obviamente, porque é a empresa de lá, e ainda consegue trazer um bom novo nome, né, de peso para atuar na liga. Então o Vissel Kobe tem tudo para pelo menos fazer basicamente um parâmetro como está fazendo o Palmeiras aqui no Brasil essa temporada, aqui com uma grana forte, investir forte para tentar construir um time para ganhar campeonatos, né? Já vai ter o nome estampado, né, praticamente no mundo todo, agora com o patrocinador do Barcelona, e também, né, obviamente o time do Vissel Kobe pode conseguir uma fatia, né, dessas novas possibilidades que podem acontecer. Principalmente se a Rakuten conseguir um intercâmbio entre jogadores do Japão para a Catalunha ou para a Espanha em geral, né? Que também seria muito bom para o futebol japonês, né? Como um todo, pensando nas nossas próximas gerações. Lembrando que a Rakuten é da equipe Rocket, Pokémon, né? É. O loguinho lá, o Rzinho, né? Já, tipo de equipe Rocket, igualzinho, né? De equipe Rocket. É. Igualzinho. Outras coisas interessantes para a gente pautar nesse programa, Guilherme, já que a gente está falando ainda de rodada 19, a saída do Petrovic foi algo que me pegou de surpresa, né? Eu até falei, acho que foi no último programa mesmo, eu falei que eu não imaginava que o Petrovic ia cair, era mais fácil o Hasegawa cair no Gamba do que o Petrovic, já que o time do Urawa vai disputa ainda a CL, né? Tem jogo no final do mês, mas a maneira com que o Urawa perdeu, né? Tudo bem que estava fora de casa, mas o time do Sapporo é um dos francos favoritos a não continuar na J1 ano que vem, dependendo dos resultados, mas o time do Urawa perdeu de uma maneira inacreditável, né? O time entrou morto em campo, né? Taticamente desorganizado, o Petrovic já bem desanimado, né? Na área técnica, a gente sempre viu ele muito ativo e cobrando os seus jogadores, né? Aquele ritmo que todo mundo que acompanha um pouco mais do Urawa sabe como é. E nesse jogo você já via que a situação já estava meio que impossível de se manter, né? Era uma questão de tempo, infelizmente eu errei, né? Felizmente ou infelizmente, depende. Tem torcedor do Urawa que gostou da saída do Petrovic, tem torcedor do Urawa que não gostou, que achava que talvez ele poderia até o final do ano, até como eu falei, pelo menos até a CL, né? Mas foi optado pela demissão dele, né? Então vamos ver se esses novos ares que o time do Urawa consegue agora com um novo treinador, talvez um interino no momento, logo, futuramente um técnico oficial, né? Se esse não continuar. Mas pelo menos a gente que falava que era basicamente um jogo de vida ou morte para o time do Frontale na CL, talvez agora ele tenha um pouco mais de chance de passar pelo Urawa, né? Já que o time está passando por esse momento conturbado, então talvez ali, né, o time de Kawasaki possa estar conseguindo tirar vantagem nisso quando os confrontos do final do mês chegar. E para finalizar, o time do Cereço, né, o líder do campeonato, começou a ganhar do Gamba com o gol do Sugimoto, levou a virada, né, e acabou perdendo por 3-1. Um resultado até meio que fora da curva, né, o Gamba jogando muito bem, mas o Cereço também é um time que não se entrega fácil, mas na luta da liderança ali acabou prevalecendo o time do Gamba. O Cereço perdeu pontos que não fazem muita diferença no momento, porque não perdeu a liderança, mas o time do Kashima venceu o Kofu e aí caiu para de 1 a 2 pontos a diferença, então o campeonato está literalmente aberto, né, depois dessa rodada 19, para aquilo que continua a rodada 20, que também modificou pequenos detalhes da nossa tabela aí, Elias. Maravilha, Thiagão. Só lembrando que quem está no comando do Urawa no momento é o Takafumi Hori, né, que é o caretaker, por assim dizer, né. Como é que fala aqui no Brasil? Não é treinador, é exercício. Isso é coisa de política. O interino, isso aí. Eu misturei com os negócios de presidente e exercício. Enfim, técnico e exercício seria foda, hein, cara? É que eu sempre vejo lá. Tá no exercício da profissão, né? É o regicida, né? Nossa senhora. Não é que eu falo caretaker, porque eu tô acostumado lá com o termo em inglês mesmo. Deu, porra, como é que fala essa porra em português? Gente esquecido. Beleza, então, um cara global. É um cara troglodita. Digo, poliglota, né? Então, o Horik já está há um bom tempo no Urawa, né? Desde 2011 ele faz parte da comissão técnica e afins, né?
E ele já foi jogador do Urawa, né? Jogou nos anos 90, 92 e 98, meio campista, né? Mais de 160 jogos pelo time. Ou seja, o cara sabe o que ele tá fazendo ali, então, né? Então, isso, tá lá faz tempo, né? Não é um cara que é o de paraquedas sem saber como funciona o time, né? Então, como fala, como a gente pode dizer isso? É uma mudança menos sentida, né, na questão de campo, né? Agora tem que ver se vai funcionar, né? A médio e longo prazo, né? Beleza, Mr. Thiago Henrique Cruz. Falando aqui da 20ª rodada agora, bora? Bora, vamos lá. Muito bem, falando do primeiro jogo, vou ter que falar disso aqui, o clássico de Saitama, né? Óbvio, após a saída do Petrovic, a nossa estreia do nosso querido interino, né, o Takafumi Hori, não foi daquelas coisas, né? Pra variar, o Urawa não conseguiu ganhar do Omiya lá em Saitama. É uma maldição que acontece no estádio 2002. O Urawa não consegue vencer o Omiya no estádio 2002, cara. É uma praga, né? O Kuroki chegou a abrir o placar de pênalti. Aí o Matheus empatou. O Kashiwagi fez o gol do Urawa em 69. E lá, aos 43 segundo tempo, o Segawa foi lá e jogou balde de água fria no chopp do Urawa, cara. Mais uma vez o Urawa não conseguiu superar o maior rival do Saitama e ficou no 2-2. Ainda que saiu no lucro, porque geralmente perde pro Omiya, né? Pois é, então não tem nem muito o que reclamar, até por causa que tava estreando um técnico novo, né? Talvez algumas coisas poderiam sair um pouco diferente do que o Urawa pode estar acostumado a jogar, né? Troca de treinador nunca é fácil, por mais que é uma troca menos sentida, como eu falei alguns minutos atrás. Mas o time do Omiya sabe jogar contra o time do Urawa Reds, né? Então vai pra cima mesmo jogando no Saitama, mesmo jogando com a torcida contra. É um time que, por mais que nunca não esteja bem nesse campeonato, sabe jogar contra os rivais maiores, né? Então, soube tirar, digamos que, os momentos certos de atacar e contra-atacar, apesar que não foi um jogo tão bonito assim de se ver tecnicamente, mas o time do Omiya, ele tem garra, né? Falta um pouquinho de técnica em alguns setores do campo, mas conseguiu jogar bem, o empate foi merecido, talvez se o Urawa tivesse ganhado não teria sido um placar muito justo, porque em alguns momentos o time acabou dando umas vaciladas ali, né? O lado direito do time do Urawa Reds tá um pouco defeituoso, um pouco lento, foi por ali que saiu a maioria das jogadas de tentativas para gol do time do Omiya, então o 2-2 foi mais do que justo, né? Se a gente começar a comparar as situações, né, do time do Urawa e a situação como foi o jogo do Omiya Ardija. E Thiagão, uma coisa que eu quero te falar, você vai ficar feliz, eu acho. Okay. Sabe quem que voltou a vencer depois de 500 mil anos? Sanfrecce Hiroshima, rapaz, e fora de casa ainda. Sanfrecce tomou aquele pequeno nabo do Sagan, foi dentro de casa, né, na rodada passada, né, venceu finalmente, né, e em cima de o mais improvável, que é um time que joga muito bem alguns jogos, que é o Gibraltar, né. Exatamente, né, Thiagão, e venceu, o Nakamura chegou a abrir o placar, o Kashiwa empatou, o Ori fez o segundo gol, e virou, olha só, Patrick Anderson Lopes sendo os heróis do dia. Patrick marcando no começo do segundo tempo e o Anderson Lopes aos 63 com passe do Patrick. Sanfrecce que já não vencia há muito tempo na J-League, né? Tava numa zica danada. Mesmo assim continuei em 17º, né? Mas pelo menos dá uma respiradinha. Agora são 5 pontos para sair da zona do rebaixamento. Para quem tava 8, né? 5 já é lucro. Pois é, e essa saída do Patrick do Gamba, né, pelos motivos de que ele ficou muito tempo afastado, né, pelo problema do joelho que ele teve e tudo mais lá, caiu com uma luva, né, agora como jogador do Sanfrecce Hiroshima. O Sanfrecce volta a ter um homem importante de área, volta a ter um centroavante de fato que sabe fazer gol, e um cara que já está habituado a jogar no futebol japonês, então o Patrick é um reforço excepcional para esse time do Sanfrecce Hiroshima. Pelos torcedores do Gamba é uma pena que ele não continuou, mas com certeza ele perdeu completamente o espaço que ele tinha no time nesse meio tempo e caiu com uma luva que era um setor defeituoso, né? Que era o homem de finalização do Sanfrecce. Ou seja, eu tô começando a acreditar que talvez o Patrick e, claro, todo o time do Sanfrecce Hiroshima possa ter um segundo turno muito melhor do que teve o primeiro e sair dessa situação e empurrar alguém aí um pouco menos favorecido para a zona de rebaixamento. Tem tempo, né? Tem um turno inteiro aí pra recuperar. Tem muito chão, tem muita água pra sair debaixo dessa ponte ainda. Vamos ver. Mas quem tá ferrado mesmo, que tá tá mais afundado que o navio em Pearl Harbor é o Pirex, né, Thiago? Perdeu mais uma em casa, dessa vez foi vítima do Marinos, né?
Martins fazendo seu golzinho a mano. E tá complicada a situação do Albirex, cara. O Wagner Lopes não tá conseguindo fazer o time render de novo. Tá numa maré de derrotas aí, tem apenas 9 pontinhos na competição, né, Thiagão? A coisa tá complicada pro Albirex mesmo. Sei não, né? Acho que desse ano não passa, rapaz. Pois é, mais uma partida excepcional para quem gosta ali do Marinos, do Saito, ali jogando muito bem. O Togatti, por mais que ele não tenha feito os gols, ele foi o cara que puxou muita marcação no primeiro tempo, dando espaço para que o Martins e o Amano apareçam depois para dar sequência aos gols do time. O time do Albirex que conseguiu um pequeno milagre na rodada 19, que é o empate com o Tóquio, né, fora de casa. Mas quando volta a jogar em casa é aquele negócio, né? Talvez alguns anos atrás, mesmo que o time não fosse o melhor visitante, era um time que tinha uma base dentro do seu estádio muito grande, né? Hoje em dia isso já não está fazendo tanta diferença, e também porque o time também não é tão bom assim, né? A gente sabe dizer desde o começo. O time tem algumas variações naquele 4-2-3-1, às vezes tem um 4-3-3, né? Ou 4-2-2-2, mas realmente o time do Albirex eles têm uma dificuldade grande de criação no meio campo, né? O Frank e o Osomura ali acabam não sendo os melhores homens de criação, mas é o que tem pro time do Albirex Niigata. Eles não estão matematicamente rebaixados, mas todo mundo sabe que a chance do Albirex sair da zona de rebaixamento por cada rodada fica mais difícil, né, cara? E talvez seja um dos times que vai acabar batendo quase um recorde de rebaixamento, né, faltando aí 5, 6 rodadas para acabar, se continuar, né, nessa situação, empatando fora de casa, perdendo dentro de casa, empatando dentro de casa e perdendo fora de casa, né? Então, se continuar nessa maré de empata e empata ou perde, né, vai acabar infelizmente não conseguindo os pontos necessários. O Albirex vem de 8 jogos sem vitória. Aliás, desses 8 foram 7 derrotas e um empate, né? Então tá complicado. Tá difícil. Tá difícil. Ficou feio até pro Tóquio, né? Esse empate pelas contas. Pois né? Então, acabou empatando na rodada passada e vinha de 6 derrotas consecutivas, né? Deu uma melhoradinha, já empatou. Mas já perdeu de novo, né? Não, no caso é difícil porque por mais que o time às vezes tente alguma coisa, ele não tem sequência dos resultados, né? E volta a perder. Aí o time, putz, caramba, mais uma semana perdendo. Como é que vai ser a próxima semana? Como é que vai ser o próximo jogo? Chega a ser até difícil pro intelectual do time, né? Como é que o cara vai conseguir colocar o time pra cima pra tentar? E tem um problema, né? Em aspas, o time joga em casa novamente, mas em compensação a gente vai pegar o Frontale que tá um pouco mais acima da tabela que ele. Então é mais um jogo que a probabilidade de derrota do time do Albirex seja muito grande também. Beleza, Thiagão. Não beleza pro Albirex, né? Mas enfim. Falando num joguinho aqui que você vai curtir. Kofu Gamba Osaka 0. Dá pra dizer que foi o Kofu que se superou essa rodada? Ou foi um tropeço do Gamba, rapaz? Não, eu acho que assim, nunca que um time joga contra o Gamba e vence, nunca é questão o Gamba jogou mal e deixou o time jogar, não. O time se impôs, né, mais uma vez, o Gamba teve aquela variação sensacional de jogadores que só o Hasegawa sabe fazer, jogando basicamente com a mesma formação que jogou no outro jogo, com algumas pequenas modificações. O time do Kofu foi pra cima, conseguiu um lance interessante, o gol do Wilson, o time do Gamba... Wilson da massa. Exatamente. O time do Gamba ali teve muitas dificuldades na criação desse jogo. O time do Kofu veio com uma linha de 5 no meio do campo ali, então ele jogou com 3-5-2, fechando completamente o meio campo. Nem o Kono, nem o Ideguchi conseguiu aparecer para finalizar, né? O Kurata e o Fujimoto pelas pontas não fizeram nem de longe suas melhores partidas do ano, e aí ficou difícil pro Hong e pro Nakazawa, que não são craques, mas são jogadores que sabem fazer gols se eles têm a oportunidade, e acabaram não fazendo nada, né? Então o time do Kofu foi lá, matou o sistema ofensivo do Gamba, né? Se defendeu muito bem e mereceu a vitória, né? O time do Gamba que veio talvez um pouco um salto alto porque tinha vencido o Cereço na última partida, acabou tomando um banho de realidade, que é aquele Gamba inconstante, né? Que é por isso que não está disputando o título como deveria, né? Poderia estar até em primeiro, mas com os pontos que perde, principalmente quando joga como visitante, fica difícil pensar de ele bater de frente com o Kashima e com o Cereço. Não é difícil,
mas o time tem que voltar a ser um visitante interessante. Até o momento o Gamba é o visitante que quase todo time médio quer enfrentar, porque é o time que vai tentar uma ou duas bolas, não vai funcionar, vai tomar um gol e não vai conseguir refazer o resultado. Ou seja, só leva nada. Só leva nada. Fora de casa o Gamba é ridículo às vezes. Bom, e quem é o super mandante, continua aí com a tradição, dessa vez empatou, né? Ou empata ou ganha, mas não perde. Foi o Sagan, né, Thiago? O Sagan bateu por 2-1 a equipe dos times, né? O Fukuta e o Harakawa marcando seus golzinhos. E o Hasegawa marcando o segundo. E por pouco, o Duke não faz um milagrinho no fim do jogo lá e não empata, mas o meu time deu certo. Que seria assim, um resultado excepcional pro time dos times, o que tá, né, se segurando pelas beiradas também, né? O time do Sagan jogou bem, apesar de continuar vencendo em casa como supermandante, quebrou a sina de ganhar fazendo 2 gols. Geralmente 1-0, 1-1 ou 1-0, né? Exatamente, ou quando tomar 2 leva virado o empate do outro time, né? Então quebrou várias sinas do time do Sagan. Tá ok na tabela, né? Uma 9ª colocação, 2 vitórias seguidas, né? Então é um time que tá muito bem na tabela ali, né? E o time do Shimizu em 12º vem naquela sina, né? Ganha uma, empata, perde. Então na teoria a próxima rodada é pra vencer, né? Mas é um time que não pode vacilar muito, porque a diferença dele com a galera de baixo não é tão grande assim, né? E o time do Sagan, por mais que tenha ali basicamente 8 pontos na frente do Shimizu, né, que é apenas o 13º colocado, tem que continuar, né, nessa pegada, até pelo menos fazer ali na casa dos seus 40 pontos ali, para o time ficar sossegado em questão de rebaixamento. Acho difícil o time do Sagan passar por qualquer tipo de apuros nessa temporada, mas em compensação também é um time que já está algum tempo sem lutar por nada, né? Então a gente espera que essa permanência na J-League 2017 possa também ajudar também o time a tentar se reestruturar para tentar pelo menos lutar por Libyan Cup, né, por Copa do Imperial do ano que vem, porque o time do Sagan já faz um tempo que não brilha em nenhum campeonato da J-League, né? Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. E sabe quem que brilhou nessa rodada? Ronaldo, brilha muito no Corinthians, não é brincadeira. Saudades, Ronaldo, saudades. Bons tempos, né? O Vissel Kobe dessa vez se deu mal nessa rodada, vencia a equipe do Rei Sol no primeiro tempo, né? Mas chegou à etapa final, jogando lá no Hitachi Stadium, né? Pra variar, né? Diego Oliveira e Cristiano fazendo bonito, marcando golzinhos, né? E o Nakayama no finalzinho marcando o terceiro. Lembrando que a equipe do Kobe acabou peidando na farofa quando o nosso querido Hideo Tanaka acabou sendo expulso, né? O time acabou ficando desestabilizado e tomando 2 gols seguidos, né? Então, 72 e 76, e a vaca foi pro brejo, rapaz. Pois é, e assim, o time do Rei Sol é aquele time que você nunca pode dizer que não vai lutar mais por nada, né? Tinha perdido 2 seguidas, né? Que foi ali a rodada que ele perdeu pro Kashima e pro Cereço, né? Teve um empate contra o Vegato Sendai na última rodada e agora vence e volta de aparecer em terceiro lugar, né? Então é um time que não é de perder muitos pontos, né? Foi até uma coisa incomum nessa temporada o time do Rei Sol ter perdido 2 partidas seguidas e somado apenas 1 ponto, né, nas 3 rodadas anteriores, e agora voltando a vencer, volta a colocar pressão no time da frente, apesar que o time do Kashima e do Cereço já estão assim, meio que nadando com alguma certa vantagem dos demais, mas a luta pela última vaga da CL vai pegar fogo, né? Porque temos temos o próprio Rei Sol, temos o Marinos, temos o Frontale, o Cereço, o Gamba, perdão, Cereço não. Então, é um time que, se a galera bobear, vai até lutar talvez ali pelo campeonato. O problema é se voltar a ter um apagão e o time do Rei Sol acabar voltando a perder assim 2 partidas seguidas, e aí vai acabar perdendo muito ponto. Pelo lado do Kobe, né, passado ali a estreia do Podolski ali, o time tinha condições de bater de frente com o time do Rei Sol, mas uma derrota pro Rei Sol também acho que não foi nada assim meio, nossa, eu não imaginava uma derrota, né? O time que joga muito bem, tem o Cristiano, tem jogadores interessantes, e vamos ver, né? Agora o Nelsinho tem um jogador que ele tanto encheu o saco pra chegar, né? Então agora é fazer essa adaptação ali do Podolski, claro que não depende só dele, mas fazer o time do Kobe inteiro jogar por ele para ganhar os pontos que faltam, né? Dá para lutar por ACL, mas
mais 2 ou 3 derrotas seguidas ali, infelizmente a gente já vai ter que dar adeus ali a qualquer possibilidade do Kobe lutar por alguma coisa nessa temporada, né? Infelizmente. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Falando aqui agora no clássico do foguete molhado, né? Do time foguete molhado. Frontale e FC Tokyo ficaram 1-1. Né? O Nakajima chegou a abrir o placar pro Tokyo, né? Com assistência do Ota. E o Taniguchi no finalzinho com gol, com assistência da lindeza, né? Moria dando passe ali. Moria que é um modelo, né? Modelo de exemplo no Japão. Feio pra caralho. Deu o passe e deu números finais a partida, Tiagão. 1-1. Pois é, né? O nosso querido FC Tokyo, o Dream Team 2017, tirou o pé completamente, né, cara? O time já não ganha já faz um tempo, né? Já é o time que vem empatando seguidas vezes, perdendo seguidas vezes. O time do FC Tokyo literalmente perdeu a mão, né? Isso já desde ali das últimas rodadas do primeiro turno. A última vitória do time de Tóquio foi contra o Shimizu, 2-0, lá no dia 4/6. Então já faz pelo menos daí basicamente 2 meses que já não vence. É claro que eu não estou contando ali os playoffs ali da Levian Cup, né? Estou contando apenas a J-League. E até que o FC Tokyo fez até os amistosos ali contra os times da Alemanha, se não me engano foi contra o Mainz e o Augsburg também, tomou ali 2 novos também ali nesse meio tempo. Então o time do FC Tokyo, ele quer voltar a jogar bem, tenta fazer modificações, mas não está sendo exatamente efetivo, né? Então é uma pena, né? Porque literalmente eu esperava mais ali desse FC Tokyo nessa temporada, né? Então é mais um time que, como o Elias falou, né, que entra ali pros clássicos Dream Teams que não deram em nada, né? Então, pelo menos essa temporada vai ser mais do mesmo, né? Já pelo lado do nosso querido Kawasaki Frontale, né, por um time que tá tendo a possibilidade, talvez, lutar por alguma coisinha ali, né, pelo menos se firmar entre os grandes, tá deixando também a desejar também, né? E mais uma vez, né, o Frontale perde pontos que poderia deixar ele em questão de 2 ou 4 pontos ali de uma vaga, né? Então é difícil, né? O Frontale, quando você acha que o Frontale vai engatar alguma coisa, ele vai lá e puxa o freio de mão. Quando você acha que o Frontale não vai virar mais nada, ele vai lá, estamos aqui lutando por alguma coisa. Aí chega no final do campeonato, o time fica a 1 ponto fora da CL, né? Aí não sabe por quê, né? É complicado, né? E quem continua bem obrigado é a equipe do Kashima, né, Thiagão? O Kashima que bateu o Vegalta Sendai por 2-0 com gols do Doi e do Suzuki, né, que tá em boa fase. E parece que o Oiba tá conseguindo se dar bem como treinador, né, Thiagão? Tá fazendo um bom trabalho. Não, tá fazendo um trabalho excepcional. Claro que ele já pegou também um time que não tava desorganizado, né? Teve ali a saída ali do outro técnico e tudo mais, mas o time do Kashima em nenhum momento perdeu a mão na temporada, né? E é um time que já faz um tempo que não sabe o que é derrota, né? Em questão de J-League, a última derrota do time do Kashima foi um 3-0 no dia 19/5, né? Pro Frontale. Então já 3 faz um meses, tempo, já. 3 meses já. E a derrota na CL foi a primeira derrota ali pro time do Guangzhou, né? Quando ele perdeu de 1-0. E fora disso, foram aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos sem perder. Sendo que desses 8 jogos da J-League, 7 foram vitórias, apenas um empate contra o FC Tokyo, né? Que é o time que adora empatar nessa temporada. Então o time do Kashima, né, tá ali, com a corda toda, colocando muita pressão. Teve também um amistoso esses últimos dias aí contra o time do Sevilha e venceu, né, o time do Sevilha no amistoso que teve. Então é um time que voltou a entrar nos trilhos que nunca deveria ter saído, né, porque senão estaria até lutando por mais coisas nesse ano, mas ainda está ativo, né? É um time que é muito perigoso no mata-mata, né? Levian Cup, é muito perigoso também, que vai ser ali agora na Copa do Imperador, e também é um time que, se o time do Cereço bobear, vai acabar levando o caneco de novo. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz.
E vamos falar justamente do Cereço, né, que fez bonito mais uma vez lá no estádio de Quincho, pequenininho, né, com o Sugimoto, era 30 segundos de jogo, já tinha feito o gol, né. Caramba, essa porra. Pra você ver, né. Aí o Souza e o Sugimoto fizeram os gols ainda no primeiro tempo. Daí a equipe do Cereço cozinhou galo, né? Ficou de boa, tocando a bolinha e tal. E lá no finzinho do jogo, o Suga foi lá e diminuiu pro Sapporo, mas já era tarde demais, né? Com a vitória, o Sapporo continua na liderança, né? Lembrando que pode perder a liderança porque tem um jogo a mais, né? Tem 21 jogos, o Kashima tem 43 pontos, mas tem 20. Pode ser que aconteça aí uma mudança, mas por enquanto tá de boa, né? Fez a lição de casa, ganhou, fez bonito e tá tranquilinho. Pois é, já pelo lado do Sapporo que tá na parte de baixo da tabela, né? São 19 pontos, 3 pontos a mais do que o Omiya, né? E ele e o Kofa ali são os dois times que o time dos esquilinhos estão de olho, né? E assim, por mais que seria muito difícil pensar em qualquer possibilidade do Sapporo vencer essa partida contra o Cereço, já que o Cereço jogou toda essa bola toda nessa temporada, mas é um time que poderia ter tentado, né, alguma coisa um pouco mais nessa partida, né? Eu acho que ter levado o gol muito rápido meio que desestruturou muito a ideia de segurar o primeiro tempo do Cereço, segurar o ímpeto do time, jogar no contra-ataque, e aí quando o time tomou o gol aos 30 segundos, meio que tudo isso foi meio por água abaixo, né? Mas eu ainda achei que no segundo tempo o time do Sapporo poderia ter vindo ali com um pouco mais de força de vontade, talvez uma tentativa de uma jogada longa, um lançamento para a área. O time focou muito tentando quebrar a defesa e passar pelo meio e acabou sendo vencido com uma certa facilidade, né, pelo líder do campeonato, mas não há nada perdido. O problema é que o time do Sapporo perde às vezes assim, meio que a mão no mesmo jogo, e aí fica difícil retomar na segunda etapa. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Passa aqui pra galerinha agora como ficou a classificação e artilharia. Bom, pessoal, o Cereço Osaka continua na liderança com 44 pontinhos, com 21 jogos, né, lembrando vocês. O Kashima é o segundo colocado com 20, né, 20 jogos e 43 pontinhos. Bom, a pontuação do Rei Sol, que está em terceiro, é de 38, lembrando que essas equipes têm vaguinha na ACL. Estarão rebaixados no momento o Omiya Ardija com 16 pontinhos, Sanfrecce Hiroshima é 17º com 14, e lá embaixo, Morrido da Silva, a equipe do Albirex com apenas 9, né? Tá complicadinha mesmo, tá complicado pro Albirex, aí não, pelo jeito não tem salvação. A artilharia no momento é do Kuroki do Urawa com 13 golzinhos. Sugimoto, olha, quem diria, Sugimoto da massa, Thiagão, na vice-artilharia, ou junto na artilharia com 13, né? E o Kobayashi, olha só, Thiagão, já pirou, né? E o Kobayashi do Frontale com 9 gols também, rapaz. É uma pena que no final do campeonato ele vai acabar se machucando e ficando fora. Nossa, sacanagem. Ano passado, olha só, hein? Se ele não tivesse machucado ano passado, acho que a equipe era campeã, hein? Pois é, mas o famoso Yu Kobayashi, o olhinho de vidro, né, sempre, né, tendo lesões no final do ano, né, mas espero que esse ano seja diferente, vou pensar positivo, né, que é um atacante que, por mais que não seja gênio, eu tenho um apreço muito especial pelo jogador. E o Sugimoto, como basicamente aí vice-líder, líder dos gols ali, é um negócio inacreditável, né? Quem em sã consciência pensaria no começo do ano que o Sugimoto poderia ser um dos artilheiros da temporada, né? Rapaz, verdade, né? Jamais, né? Mas aí, são coisas do futebol japonês, mas como a gente falou, não dá pra gente frisar nada ainda, né? Tem muita coisa pra acontecer, mas o time do Cereço tá se encaminhando pra pelo menos ter um ano extremamente positivo. Se vai ganhar o campeonato, se vai ter jogador artilheiro, aí são outros 500, né? Mas no teu momento o time tá de parabéns, assim como o Kashima também, que apesar das tripulações, dos problemas que teve no começo do ano, tá aí invicto a 8 rodadas. Beleza, Thiago. Antes da gente chegar pra D2, quero falar de 2 assuntos aleatórios. Você lembra daquele vídeo que tinha na época do Facebook, tem uns 2, 3 anos isso já, que era lá do Evangelho em português de Portugal, que apareceu os menininhos falando parabéns. Ah, sim, que o nego fez uns vídeos de 10 horas, nego falando isso. Tá lembrando dessa coisa? Você falou dos parabéns, eu lembrei dessa porra aí agora. Nossa, caralho. Nem eu lembrar mais disso. Eu sempre ressuscito meme, né? E também uma coisa que eu queria falar
É a nossa alegria, né, de poder contar aí, isso aí é para os nossos jogadores de videogame de plantão, né? Temos aí o retorno do PES 2018, no Win Eleven para essa temporada, com 2 grandes novidades que vocês irão amar. A primeira de todos, que a gente não conteve emoção, né? Finalmente a seleção japonesa volta completamente original, 100% oficial, com o seu elenco, com o uniforme, enfim, toda completinha, tinindo, maravilhosa. Porque desde 2013, né, do PES 2014 até o 2017, o Japão só tinha oficial no Win Eleven, né, na versão japonesa. E agora, para a versão internacional de todas as modalidades, todas as plataformas, o Japão voltou, galera. Fiquem felizes. E a outra excelente notícia é que liberaram para esse ano não só a seleção japonesa, como o John Kabira. Então você pode escolher entre a narração em português aqui do Milton Leite, né? Isso. E a narração em inglês lá também é padrão. E também pode escolher a narração japonesa do John Kabira, galera. Olha que sensacional essas 2 notícias aí pro Win Eleven desse ano. Pois é, cara. E assim, o Win Eleven, o Pro Evolution Soccer, né, como a gente está acostumado a falar aqui no Brasil, ele tá tendo algumas mudanças, né, do que a gente vê em questão de licença, talvez porque já visando Copa do Mundo já, né, provavelmente seja isso mesmo. Então, digamos que a possibilidade de ter um pouco mais de jogadores japoneses, de ter a volta da seleção japonesa, é muito também pensando também numa questão de Copa do Mundo, né, e também tem aquele fator da EA de ter pegado a J-League, e a perda de mercado ali do futebol japonês em geral para a desenvolvedora americana, talvez tenha forçado um pouco ali, talvez, os japoneses a repensar. Era um negócio muito idiota, que eu e Elias a gente nunca entendeu e nunca aceitou o fato da seleção japonesa não vir licenciada, né, sendo que a Austrália vinha licenciada. Né. Uma coisa que eu não tenho certeza ainda é o seguinte: no caso da Austrália, já faz pelo menos 2 anos que a Austrália não vem com uniforme licenciado. Ela vem com o time licenciado, com as faces e tudo mais, mas o uniforme é meio que fakezão. Mas isso é o de menos, que isso dá pra resolver com qualquer petzinho, tanto no PC, tanto no videogame, tanto faz. Agora, o print que eu até coloquei lá na página da seleção japonesa, dá a entender que a seleção japonesa voltará a fazer parte do PES oficialmente, com o kit e tudo mais. Então eu espero, isso é o que a gente espera. Se por acaso não vir com o kit, tudo bem, é ruim do mesmo jeito, mas pelo menos os jogadores, tá? Já fácil, ajuda muito, né? Já ajuda pra caramba, porque a gente não é mais obrigado a pegar os 4 times da J-League, da ACL, e montar uma seleção com ela. Porque tem um detalhe, né? Nesse ano, se por acaso a seleção não viesse licenciada, a gente já não teria o Honda pra jogar no jogo, porque o Honda tá lá na Pachuca do México e tudo mais, então o Pachuca não faz parte dos times que tem no Pro Evolution Soccer, né? A gente tomaria no cu. Então, assim, o fato de ter a seleção japonesa licenciada, tem um monte de jogadores que finalmente não tem. Né, o próprio Mukanazaki e tudo mais, apesar que o Mukanazaki vai estar no Kashima. E uma coisa interessante também é que, além do John Kabira, que é um negócio inacreditável, que finalmente a gente vai poder voltar a jogar um jogo oficial, né, com o John Kabira, é o fato de talvez nós temos alguns outros times, né, que nem, por exemplo, o Gent lá, que tem o Yakubo, que tem um jogador japonês, né, o próprio lá, esqueci o nome dele, que estava no Tenerife, que agora foi pro Getafe. Inui? Não, o Inui tá no Eibar. É verdade. Do Kashima, qual que é o nome dele? Que tá no Getafe. Gaku Shibazaki. Ah, o Shibazaki. Então agora dá pra ter o Gaku Shibazaki, não sabe? Então, tipo assim, então além de ter a seleção completa, dá pra ter essa galera que normalmente não vê nos jogos, e ainda tem os times da série, que estão confirmados mais uma vez, os quatro times da série, pra tá montando e modificando um pouquinho ali a seleção japonesa. Ou seja, por uma questão de mercado, por uma questão de necessidade, acho que a JFA junto com a Konami meio conversaram e voltaram a trazer o time. Espero que isso dê certo,
que tem uma aceitação muito grande da seleção japonesa, que voltem a jogar com o time japonês para isso dar meio que um feedback para a Konami e que não saia mais, né? Porque para muitos jogadores, né, assim como o Elias e muitos outros, a saída da JFA do Pro Evolution Soccer e a dificuldade que a gente tem de conseguir a versão japonesa meio que matou, né, cara, muita gente que comprava o Pro Evolution Soccer, né, que tiveram que migrar, gostando não pro FIFA. Sim, então, eu fui um deles, né? Sim, então, tipo, é muito bom ter essas notícias de volta, né? E o bom é que o John Kabira não foi um negócio que a gente viu lá do Chile, né? Foi aqui, né? Foi hoje, no dia 7 de agosto, né? Quando teve lá em São Paulo o PES World Tour, né? Que eles passam por vários países fazendo a parte do marketplace, né? E tudo mais. Então, é uma notícia oficial, né? Agora a questão é o seguinte: uma coisa que eu gostaria que os ouvintes, o Elias e toda a galera que está nos ouvindo fique de olho é se a gente vai ver aquele selinho da JFA na capa do Pro Evolution Soccer, né? Que se tiver esse selinho, aí é certeza que vem o uniforme e tudo mais. Se não tiver o selinho, então a gente tem que ficar de olho na data de lançamento, porque pode acontecer do time vir apenas com jogadores e sem uniforme, que é melhor do que nada, né? Ah, já ajuda muito, né? Pô, com certeza. Eu só queria lembrar, Elias, a data de lançamento do Pro Evolution Soccer nesse ano, porque são datas diferentes, né? Se me engano, sai dia 12 de setembro aqui no Brasil e dia 14 no resto do mundo, porque a versão Winning Eleven sai normalmente um pouquinho depois, né? Lá pertinho do final do mês de setembro mesmo. Isso. O lançamento oficial aqui no Brasil é 12 de setembro, galera. Fiquem de olho aí. E para quem gosta dos clubes brasileiros, temos novidades, né? Recentemente anunciaram que o Vasco da Gama vem completamente original, inclusive adicionaram o estádio São Januário, né? Isso, e também vai ter o Romário também como jogadores lenda, né? Uhum. Jogadores, para quem joga lá aquele esquema de My Club, vai ter jogadores brasileiros, vai ter o Sócrates, né, o Dr. Sócrates do Corinthians, e vai ter o Romário, além de outros jogadores lá, Zamorano do Chile, Romário, Maradona e tudo mais. Mas assim que essa PES World Tour acabar e eles passarem por todos os países, aí vai gerar um pacotão de coisas que vão ser oficializadas, né? E aí a gente vai poder fazer um postzinho ou até falar com um pouco mais de detalhes em um renúmero futuro. Saiu aqui no site aqui da Konami quais são os 3 narradores japoneses, né, que vão estar, né, o narrador e os comentaristas. É o John Kabira, é o Masahiro Fukuda e o Tsuyoshi Kitazawa. Oh! O gritinho dele, né? Exatamente. Então são esses, é o John Kabira narração e esses dois ali, os comentaristas. Um mais de campo do que o outro, mas são sempre são bem legais mesmo. Os 3 de sempre, né? Que é sempre esse triozinho aí. É uma coisa que eu queria saber, Elias. Não sei, talvez isso é uma informação que você vai pegar para outro dia. Eu queria saber qual canal que esses caras trabalham lá no Japão. O John Kabira, ele não narra, né? Efetivamente. Ele é só de jogo hoje em dia. Ele anuncia, ele tem os programinhas dele e tal, mas ele não narra, sabe? Ah, tá, entendi. O Kitazawa, cara... Eu não lembro que canal, mas ele trabalha num canal. O Masahiro Fukuda, eu confesso que eu não lembro. Acho que ele só faz videogame. Porque quando passa jogo na NHK, geralmente quem é o comentarista é o Fukunishi, né? O Fukunishi é o comentarista oficial do NHK. O Nanami também, que virou... O Nanami também aparece. O Fukuda, ele chegou a falar jogos em NHK também uma época, mas era bem aleatório, sabe? Ou seja, então talvez o Fukuda e o John Kabira que narram também são mais esporádicos, assim, né? Talvez mais o Kitazawa, que seja um cara mais fixado. Não, mas o Kabira, eu não lembro qual canal que é, mas ele tem um programinha lá de futebol, tudo, sabe? Mas eu não lembro qual que é o canal agora, mas narrar jogo ele não narra, mas tem os programinhas, ele comenta e tal. Ah, entendi. Então basicamente ele é como se fosse o Neto. É brincadeira você falar um negócio desse. Eu quero garotinho. Ai, meu Deus. Que bosta. Beleza, Thiago, acho que a gente já informou bastante aí. Vamos falar da J2? Bora lá, vamos lá. Maravilha. A J2 que teve sua 26ª rodada com os seguintes resultados. Os Aspa perdeu em casa para o Montevideo por 1-0, Kyoto e Fadiano ficaram no 1-1. Galera, a gente vai falar sobre o Winning Eleven em outro podcast aí, fiquem de olho, né? Talvez no especial dos 3 anos, né? O KMFC perdeu por 8-30 em casa por 2-1.
Matida e Avispa, o Avispa venceu fora de casa por 1-0. O Belmari bateu em casa o Matsumoto por 2-1. Suegen e Tokyo ficaram no 0-0, né? O verde. O Renofa perdeu de novo, mas perdeu em casa pro Oaço agora pelo placar 2-1. Tá complicado, meu time. Kamatamare bateu o Mito Hollyhock por 2-0. Tokushima perdeu em casa pro Diff United por 1-0. Fifare Nagasaki 2, Gifu 1. E no jogo mais impressionante da rodada, né, o Nagoya Grampus bateu o Ehime por 7-4. E esse resultado foi o maior placar da história da J2 em todos os tempos, né? Nunca um jogo havia tido tantos gols, né? Lembrando que a equipe do Nagoya abriu 4-0 no primeiro tempo, né? E no segundo tempo o Ehime empatou do nada, assim. Quando eles viram, tava 4-4 o jogo. Aí o Aoki marcou um double e o Taguchi marcou aos 96 o sétimo gol, né? Olha só que louco, né? Sato abriu o placar aos 2 minutos. Taguchi aos 18 fez 2-0. Shimovic fez 3-0 aos 33. E nos acréscimos Taguchi fez o quarto, né? Depois o Nil aos 58. Shirai aos 69. Kawahara aos 70 e o Niwa de novo aos 72, empatou, né? Caramba. Aí o Aoki aos 74 fez mais um gol. De novo aos 81 o Aoki e o Taguchi no finzinho, né, nos acréscimos fez o sétimo, cara. Olha que loucura. Qualquer resultado seria inacreditável, né? Tanto uma vitória do time do Nagoya da maneira que foi o jogo, e se tivesse tomado uma virada do Ehime, com certeza seria a maior virada da história do time também, né? Mas claramente chegou uma hora ali que mais que o Ehime tenha conseguido o empate ali, meio que faltou perna no finalzinho, né? E aí, né, o time que tá um pouquinho mais ali, não é muito, mas um pouquinho mais de técnica ali, acabou se sobressaindo e olha, bom jogaço assim. Quem não viu os lances, vale a pena colocar aí no YouTube aí o Nagoya vs Ehime aí no canal, o próprio canal oficial ali da J-League, que tem ali todos os lances, ou procurar aí no blog do Thiago Bom Tempo, que ele fez uma postagem especial sobre esse jogo. Beleza, Mr. Thiago Cruz. Deixa eu falar aqui da situação como está no momento. A J2, galera, tá embolado. Principalmente a parte dos playoffs, ele tá super embolado. Deixa eu falar pra vocês. No momento o líder é o Belmari com 53 pontinhos. E o Avispinha tá na cola. O Avispa tá em segundo, tem 52 pontos. Um pontinho de diferença. Vai ser uma disputa de gato e rato ali, rapaz. Lembrando que essas duas equipes têm acesso direto, primeira divisão. Em terceiro está o Fifare Nagasaki com 44 pontos, fazendo uma campanha épica, né? Vamos ver se consegue se firmar, porque ano passado também estava bem, estava ali nos playoffs, mas acabou não tendo forças, né? Acabou sendo eliminado. Em quarto está o Tokushima com 43 pontinhos. O Nagoya está em quinto com 43 também, né? Só o saldo de gols ali fazendo a diferença. Em sexto está o Yokohama FC com 41, né? Essas equipes fechando aí o playoff. Mas, olha só que complicado, galera. Fora do playoff, tem o Oita com 41 também. Fadiano em oitavo com 41. Matsumoto, Jeff United e Mito com 39. Monterio Yamagata ali em 12º com 38. Ou seja, para te falar a verdade, até o 13º que eu tô, que tem 37, tá tudo embolado. Pode acontecer muita coisa. A gente só tá na 26ª rodada ainda, lembrando que são 42, né? Então toda essa galera até o 13º lugar que tá o verde ali tem chance de conseguir pelo menos uma vaga no playoff, né? Então a J2 tá emocionante, cada rodada aí é fundamental, cada resultado é fundamental, você tirar um pontinho, 3 pontinhos de diferença, isso aí no fim do campeonato vai contar muito, né? Então tá acirrada a disputa, tá legal de assistir, tá gostoso de ver. Essa J2 desse ano tá bem legal mesmo, galera. Vale a pena vocês conferirem. E só para encerrar aqui, eu vou falar da artilharia. No Yokohama FC, o Layab é o artilheiro da competição com 17 golzinhos, né? Seguido do Wellington do Avispa com 14. O Atari do Kushima também tem 14. E o Goto do Oita tem 12. Tá legal, cara. Tá muito boa essa J2 essa temporada. Pois é, Elias. Tá, com certeza, tá inacreditável, né? Você tem um campeonato no playoff, onde até o 13º, 14º tem chances reais de poder reverter isso em 2 ou 3 partidas, é inacreditável. Uma coisa que é uma sina a gente falar,
e puxar um pouco o orelha do time do Jeff United, né? O Jeff, se ele tivesse vencido as últimas 2 partidas, que venceu, né? Como você acabou de falar, que ele venceu essa rodada por 1-0, o time do Tokushima Warriors estava ali em 4º lugar. Mas se tivesse vencido na outra rodada o Ehime, que é o mesmo Ehime que perdeu de 7-4, estaria com 42 pontos e estaria em 6º agora nesse momento. Então assim, foi uma derrota ali, né, no meio desse percurso que faz o Jeff não tá, né, entre os 6 primeiros colocados. E nessa próxima rodada agora, no final de semana, vai ter que pegar fogo, cara, que vai ser o primeiro colocado do Nobel Mario contra o terceiro, que é o Iwara Nagasaki, né, sendo que o Iwara joga dentro de casa. O Avisca Fukuoka pega um time relativamente com um nível um pouco mais abaixo, que é o Kyoto, né, que está lá embaixo da tabela. O Tokushima enfrenta o Yokohama FC, que é o 6º colocado, né, e o Nagoya enfrenta o Matsumoto em casa, né, então também pode tentar ganhar um pouco mais de pontos, né, enquanto o nosso querido Chiba enfrenta o Renofa Yamaguchi. Ai. Será que é uma vitória em cima do Renofa Yamaguchi que vai colocar o time dos cachorrinhos no playoff? Esperem pra ver. Vamos ver o que vai dar, né, Thiago? Ou o Renofa vai lá e vai reviver em cima do Jeff United, que também não seria nada muito fora do comum também. Depois de 3 derrotas seguidas, o time do Renofa vence em cima do Renofa. Seria muito engraçado se acontecesse isso também. Não duvido, hein? E só pra galera ficar sabendo, esqueci de comentar, né, na parte de baixo da tabela. Nesse momento, o Kamatamare Sanuki, que está ali em 21º, tem 17 pontinhos. Os Aspa com Satsu tem apenas 14. Esses times estariam caindo no momento, né? Esqueci de avisar a galerinha aí, passou batido. Bom, Thiagão, na verdade, a gente não vai falar da J3 hoje porque ainda ela tá parada, né? Desde ali do final de julho não teve rodada. A J3 é uma zona, né? Bom... É difícil, né? Eu gostaria de saber os reais motivos pelo qual, talvez é porque eles querem terminar os campeonatos meio que juntos. Eu acho que sim. Tem pouco time, né? Exatamente. Então, são 17 times, então o negócio dá uma parada ali, um período de pausa. Obviamente que os times não estão parados, eles estão fazendo ali meio que uma pré-temporada no meio da temporada, podemos dizer assim. E os times estão jogando com times distritais, da JFL e tudo mais ali. Então a gente não tem os resultados oficiais, né? Mas vamos esperar para voltar, porque também tá basicamente embolado lá entre os 3 primeiros colocados, né? Que é o Blobs aqui em primeiro, o Katakatami em segundo e o Azul Claro em terceiro. Então vamos esperar ver quando que os jogos voltam aí pra gente poder ter novos resultados da nossa J3. Isso, lembrando vocês, ouvintes, que a J3 volta no dia 19, né? Nesse mês aí. Até lá, não teremos nada de jogos. Cara, só dia 19, cara, tá de sacanagem, tem mais 2 semanas. Pior que não, só tem mais 2 semanas pra essa porra. Os caras passam um mês parado, né? Pô, o que é isso, cara? Véi, capaz de ainda ter mais um Renomaru ainda sem J3, mas beleza. Mas vai ter. Vai ter, vamos lá. Importante que tenha, importante que volte. Tá uma zona tão grande que os jogos da rodada 18 ainda não tem nem horário pra acontecer. É J3, gente, é isso aí, mano. Horário pra quê? Calendário pra quê? Pau no cu do calendário, vamos que vamos. Ainda bem que é J3, porque isso aqui acontece na Série A do Brasileirão, né? Assim, quando você acha que tá ruim, sempre tem um pior. Sempre vai ter um pior. Pior é aquele campeonato da Tailândia. Lembra aquele campeonato da Tailândia lá que tinha time que tava na 20ª rodada, tinha outro que tava na 16ª, né? Outro tinha 12 jogos. Não quase nenhum jogo, tipo, sabe? Tá jogando jogo em fevereiro, cara. Que zona, mano. Tinha um que tinha só 10 jogos em 20 rodadas, era uma zona. Cara, eu acho que no final das contas, ou a galera começou assim, jogar dia sim, dia não, ou jogou assim, ó, quer dizer o seguinte, vai para o ímpar aí, ou esquece. Esquece esses jogos, vamos começar a temporada de novo, Sempre tem um pior, cara. Sempre vai ter um pior. Vamos lá fazer um Muay Thai, né? Mas foda-se, né? Quem ganha no Paro Ímpar ali ganha as partidas. Então é basicamente isso os campeonatos da Tailândia alguns anos atrás. Aí. Só não tão pior que o João Dória levando ovada, né? Tirando isso. Beleza, Mr. Thiagão. Mais alguma coisinha que você queira falar? Seria isso aí, chefia. Muito obrigado, galera. Fiquem atentos, tem rodada no meio da semana e no final de semana. Nos vemos na semana que vem. Valeu, dias.
É isso aí, lindos e lindas. Voltamos mais com o Renomaru na semana que vem. Tenha uma ótima semana aí. Renomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abração, galera. Boa semana pra vocês aí. Valeu, tchau. Sayonara.